Oi, gente, então, retornando do cafezinho da Alguinha, aqui com Biraci Matilde, ela estava contando pra gente todo o processo dela, para ela foi estudar, para hoje ela ser a mulher que ela é, viu, gente? Vamos continuar nessa conversa? Sim, Bira, aí você foi morar com seu cunhado, com sua irmã, que foram seus pais, né? Sim, Você tem sim. como pais. E aí você vai para a universidade. Ainda não. Ainda não, Ainda ainda não. Tem não, um gente. processo que minha mãe adotiva, minha irmã Sim, mais velha, querida, Risolina, ela não tinha condição. sim. Eu não era uma mulher com dinheiro. Então eu precisava ajudá-la, porque ela pariu muito, pariu 7 filhos. E eu criei esses meninos praticamente. Então, nesse protesto de mulher, tu tá parindo e tal, mas eu precisava trabalhar para dar uma vida melhor. Ela que era a minha rainha. Sim. Então, eu fui fazer o curso de técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. Olha a minha linha com a saúde. Sim. Então, eu disse, não, eu preciso aprender, fazer com que a minha família tenha um controle de natalidade. E eu fui entender isso, né? Aí eu fui fazer um curso técnico de enfermagem que em Salvador não tinha. Aí eu fui buscar esse curso. Eu vi no rádio. Tinha uma distância que era de agente de saúde. Naquela época a gente ouvia muito rádio. Não era FM, era M. Então eu ficava atenta também aos rádios, que era um canal de comunicação que a gente tinha. E os jornais, que eu tinha acesso e revista que eu encontrava em qualquer lugar. Na escola, eu ficava lendo para me atualizar. Minha madrinha trabalhava em farmácia, ela trazia o jornal da farmácia e eu ficava lendo, recortando, fazendo montagem. Então isso era o meu hobby. Aí eu disse, eu vou fazer enfermagem. Aí eu fui procurar saber, não tinha, só tinha de atendente. Eu digo, atendente, atendente. Aí deixei passar um tempo, eu digo, não, eu quero ser um pouco mais. Aí eu continuei estudando. Foi aí que eu fiz o curso de 2º grau, fui fazer no Edgar Santos, o 1º grau, que era tinha um fundamental, o 1º grau e o 2º grau. Então eu fiz todas essas etapas, estudo em escola pública. No Edgar Santos Garcia, que foi a minha porta de entrada, com um professor de matemática maravilhoso, que me levou para fazer a seleção para o 2º grau. Foi ele, professor Boa Morte, que era de uma família renomada negra, que era professores lá no Garcia. E eu me aliei, que eu sempre tive essa estratégia, de me aliar a famílias positivas para poder eu sobreviver. Eu não queria me aliar a pessoas que não eram positivas, que não tinham postura positiva. Então era uma família de negros no Garcia que gostava de estudar. E tinha meu professor de matemática, que é o professor Mamorte. Então foi ele que me deu o passaporte para o 2º grau. Aí eu fiz o exame de admissão, passei e fui estudar no Teixeira de Freitas, ali na Moraria. Passei em 2º lugar e escolhi a administração, a nível técnico. Porque eu queria entender objetivamente como é que funcionava a empresa. Aí eu mudei meu foco. E queria entender como é que funcionavam as instituições de saúde. Então eu entendi que o curso, não mudei. Eu só criei uma estratégia. Aí eu fui fazer administração, fiz administração, fiz contabilidade, eu fiz 3 nível médio. Porque eu não queria parar de estudar e não tinha condição. Eu, naquela época, podia. Hoje eles podaram isso. Vocês só podem fazer um nível médio. E naquela época não, você podia fazer vários nível médio. Aí eu fiz laboratório, contabilidade e administração. Tudo sempre querendo embasamento para chegar onde eu queria, mas não consegui. Aí eu fiz administração, por último, estudei no Severino, laboratório, tá? E aí, nesse contexto, eu fui trabalhando. Eu digo, não, eu preciso trabalhar. Eu tive dificuldade de entrar nessas áreas para trabalhar. Na área de saúde. Na área de administração e contabilidade. Sim. E laboratório. Por que você teve dificuldade? Eu não sei, eu acho que era um network. Hoje eu entendo que eu não tinha uma linha de conhecimento nessa área. Sim. Ninguém queria me indicar. E essa da indicação, ela sempre foi presente. Na minha época não tinha concurso público. Percebe? Sim. Então era muito importante que você conhecia alguém que lhe indicasse. Então eu não tinha. Então eu digo, o que eu vou fazer? A enfermagem. Porque aí eu tinha conhecimento. Sim. Aí eu não tinha dinheiro para pagar o curso de enfermagem. Porque só tinha um curso técnico de enfermagem no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Minha colega foi, Lindalva, Isso em que ano?
Só pra Isso, explicar, pessoal. deixa eu ver, na década de 80. De 80. Hoje já tem aqui, né? 80 não, antes disso, 64, em plena Revolução. E no pleno processo, 64, eu nasci em 53, 70, foi nessa dessa. No processo da ditadura, onde negro, minha casa era invadida, porque meu pai era comunista, era do PCBão, minha casa era invadida constantemente para ver o que, é que tinha dentro, debaixo dos travesseiros. Então, eu sou dessa época, da ditadura. Então, as dificuldades para pobre e negro de periferia, que o Gevé de Brota era considerado periferia, era muitas, são muitas dificuldades. Então, eu tinha dificuldade de conseguir alguém que me indicasse. Meu pai já tinha ido embora nesse processo, sim, mas os requisitos da ditadura continuavam na década de 70. Mas eu consegui concluir o curso de segundo grau. Ainda estudando segundo grau, eu consegui entrar no curso de técnico de enfermagem no Hospital Santa Isabel. Havia uma carência de profissional na área de enfermagem. Tinha pessoas com conhecimentos que trabalhavam a partir do conhecimento que adquiria lá. Sim. Era administrativa, não tinha formação. Então, o Hospital Santa Isabel, a Santa Casa, abriu um curso de técnico de enfermagem, mas era particular. As freiras é que administravam. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tenho como ir para o Rio de Janeiro fazer. Mas tenho como buscar isso. Aí eu fui. Aí conversei com a freira disse que ia me botar. Aí um dia eu dei um plantão de 2 dias para conversar com a diretora, que era a doutora Arléu, enfermeira, que dirigia, que direcionava esse curso. E falei com ela, ó, eu tenho interesse de fazer o curso de enfermagem. Aí eu fiz a prova primeiro, fiz a prova primeiro, passei, certo? E aí quando eu passei, eu fui negociar com ela o pagamento da mensalidade. Sim. Porque eu não tinha que pagar assim. Primeiro você fez a prova? Primeiro eu fiz a prova, passei, e depois eu fui negociar com a professora Arléu. A professora Arléu me deixou esperando na sala e ficou dentro da sala dela para me atender, era branca, né? E me esperei 13 horas e meia. 13 horas. Eu fui e voltei, e no texto total foram 13 horas e meia. Então, 6 horas no dia, 6 horas e 7 horas no outro. Então, eu disse, eu não vou desistir. É a minha possibilidade. Eu passei, ela vai ter que reconhecer minha nota. E eu tinha passado em segundo lugar. Aí ela, quando olhou o resultado, aí ela, aguarde um pouquinho. Aí esperei. Ela disse, não, nós vamos deixar você cursar. Nós vamos deixar você cursar e depois você trabalha e paga. Porque o Santa Isabel podia fazer isso. Você podia ser voluntária, como é o Angman Dulce. Sim. Você podia ser voluntária. E eu fui voluntária do Santa Isabel e eles resolveram me contratar para eu pagar a escola. Porque a escola sobrevivia com a ajuda da Santa Casa e também das mensalidades das alunas. Sim. E dos alunos, que tinha poucos homens, mas tinha alunos também. E foi assim que eu fiz o técnico de enfermagem e adentrei na área de saúde como eu queria. Não foi pela medicina, mas foi como técnico de enfermagem. E hoje, na nossa atualidade, você é conselheira também do Conselho Nacional de Saúde? Fui, 2 mandatos. 2 mandatos. Saí em 2014. Sim. Aí eu fui, mandei. E isso me deu uma capacidade de trabalhar em clínicas, trabalhei no SAMS, trabalhei em um bocado de clínica. E quando eu vou passando pela Vitória, eu soube que estava tendo inscrição para a CESAB, Secretaria Estadual de Saúde. Isso em 74. Eu entrei, fiz a inscrição com a dona Raimunda, era a pessoa responsável, e eu fiz minha inscrição, fiz um teste e passei. E está lá até hoje? E está lá até hoje, porque eu fui contratada por uma fundação, aí eu fiquei trabalhando em 2 lugares. Sim. No Martagão e no Estado. Comecei trabalhando no Juliano Moreira. Sim. Eles estavam precisando de pessoas para trabalhar com psiquiatria, porque naquela época ninguém queria trabalhar com psiquiatria. Eu fui, que eu morava no Genvelho, o Juliano era no Genvelho, eu digo, juntou tudo. Eu não vou pagar transporte, estou perto de casa e eu vou trabalhar com psiquiatria. Me apaixonei por psiquiatria, e aí fiquei trabalhando em psiquiatria, depois fui para o Mário Leal, Oswaldo Camargo, e fiz um trabalho que eu considero exitoso, que era participar da reforma psiquiátrica naquela época, porque precisava ter uma política de saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde.
E aí, Antes do sistema único de saúde. sim, porque Saúde não mental, tinha. não tinha sistema único de saúde. Então, eu participei do grupo de trabalho que elaborou a reforma psiquiátrica no Brasil. E, Bira, você também foi coordenadora do Comitê de Controle da População Negra, da saúde da população negra. Ainda sou. Ainda é, né? Quando eu faço esse movimento dentro da psiquiatria, Sim. eu participo de um núcleo de técnicos, aí já contratada pela FUSEB, Sim. para elaborar a política de saúde mental, Saúde mental. que era antimanicomial. Nosso foco era isso, tirar aquelas pessoas, de maioria negra, daquela prisão por ter um distúrbio mental. E eu me interessei por isso. Agora eu posso dizer que tinha casos que eu Agora não, sabia. daqui a pouco. Porque isso é muito interessante a gente falar sobre isso, porque nem todas as pessoas que estão ali é para estar ali. É né? para estar ali. Esse foi o grande diferencial Daqui a pouco na minha a gente vai vida. saber dessa história. Vamos dar mais uma paradinha, gente. O Biraci Matilde, com muita história boa. Daqui a pouco a gente volta para continuar dessa parte, viu? Eu quero saber também. Legal.